Pronto pra festa? Pera aí, deixa eu ver que roupa que você tá usando aí. Como é que tá? Tá com a roupa certinha? Bom, e a nossa vida? Será que a nossa vida pode ser esse momento de alegria, de festa, de júbilo pelo fato de que nós encontramos com Jesus e temos uma vida nova e transformada com Ele? Por isso eu quero convidar você a refletir comigo no texto de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, sobre esse tema, roupa certa para toda a festa. E se você ainda não nos segue aqui no nosso canal do YouTube, convido você agora a clicar aqui e se inscrever, apertar o sininho para você receber as nossas notificações e também seguir nas nossas redes sociais. Neste momento da nossa celebração, vamos nos dedicar a ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Tanto eu quanto você estamos aqui ansiosos por saber aquilo que Deus tem para nos ensinar, para direcionar as nossas vidas, e é por isso que eu quero que você preste atenção e que você também acompanhe tanto a leitura do texto bíblico como também o nosso bate-papo aqui sobre um tema bastante interessante, a roupa certa para toda a festa. Bom, quem não gosta de festa e, aliás, há pouquíssimo tempo atrás, estamos aqui em janeiro de 2025, tivemos as festividades de fim de ano. Passamos aí de 2024 para 2025 e aí, nessas últimas semanas, temos Natal, uma comemoração incrível, fantástica, da graça de Deus que foi derramada sobre todos nós com a vinda do seu Filho Jesus, que nasceu naquela manjedoura, nasceu naquele lugar tão simples e pobre, mas tão cheio da glória de Deus para trazer a salvação para este mundo. E sim, nós celebramos, nós até mesmo curtimos muito esse tempo, onde nós nos encontramos com uma família, onde nós nos encontramos com os amigos, trocamos até mesmo presentes, abraços, sorrisos, um tempo tão especial. Logo depois, temos a virada do ano, geralmente celebrada com fogos, celebrada com a família reunida, com muita comida boa, celebrada com expectativas profundas de que aquilo que aconteceu em 2004 de bom continue para 2025 e aquilo que de repente ficou meio fora, que não estava exatamente de acordo com pelo menos aqueles que eram os nossos planos, da gente ter um ano melhor, ter uma qualidade de vida melhor, ter uma expectativa melhor, até mesmo de nos reencontrarmos com propósitos, com objetivos, com tantas coisas. E, sem sombra de dúvida, uma das questões que sempre estão ali inseridas com isso é a questão de como que nós vamos para essa festa, qual a roupa que nós vamos usar. E eu acho isso bastante significativo, né? É óbvio que há várias questões místicas sobre isso, qual não é o nosso propósito aqui, afinal de contas, nós não entendemos que qualquer cor de roupa ou qualquer outra realidade desse jeito faça algum bem, no sentido de que ela vai trazer alguma coisa realmente para o próximo ano ou para a nossa vida, mas sem sombra de dúvidas temos aquela expectativa de muitas vezes comprar uma roupa nova, de estarmos ali com aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que nos faz bem, aquilo que inclusive demonstra a nossa expectativa de algo diferente, de algo novo para nós e também para os nossos familiares. Desde criança, eu lembro da expectativa da compra, né? Da saída com os pais para fazer as compras, depois agora já como pai também, com as minhas filhas, comprar a roupa nova e até mesmo toda aquela coisa, olha pai, a roupa nova que eu tô, como você acha que eu tô bonita? A esposa, enfim, e todos. É um momento muito gostoso. E celebrar a vida, celebrar tudo isso, todas essas questões importantes da nossa vida, faz sentido e é bom que nós possamos fazer assim. Mas eu quero ler com vocês um texto que trabalha com um aspecto que essa troca de roupa é bastante significativa e que nos ajuda a repensar sobre como nós vamos viver a nossa vida, como nós vamos planejar
o nosso ano de 2025 e eu espero que não somente o ano de 2025, mas que essa troca de roupa possa ser uma troca de roupa definitiva, uma troca de roupa que realmente vai fazer sentido para 2025, porque vai fazer sentido para a nossa vida, vai ter uma transformação, e aí que já vou dar o spoiler do nosso bate-papo aqui, da nossa reflexão, porque é uma troca de roupa interna e não simplesmente, né, trocar aqui, sei lá, colocar em vez dessa camiseta verde aqui, colocar uma camiseta azul ou colocar uma camiseta de outra cor, mas é realmente essa troca interior que vai refletir no exterior e que vai atingir não só a nossa vida, mas vai atingir as outras pessoas e vai transformar a situação de vida de outras pessoas também. E eu quero convidar você a ler comigo o texto de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. O texto é grande, nós vamos ler do 17 até o 32, mas eu quero convidar você, nesse momento aí, abra sua Bíblia também, acompanhe, vai estar projetado também aqui na tela e você vai poder acompanhar com a gente. Olha só o que Paulo escreve para aqueles nossos irmãos na cidade de Éfeso, a seguinte informação. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a que se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver com necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta fundamental, essencial nessa no nosso Novo Testamento. Muitos, né, ou pelo menos os estudiosos, eles colocam como Romanos como sendo esse texto áureo, né, aquele texto que Paulo produziu e que é realmente assim um compêndio da teologia do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Efésios é, sem sombra de dúvidas, ali talvez a segunda nessa posição, vamos dizer assim, de rainha das cartas do Novo Testamento. É uma carta muito bonita, muito bem escrita, num momento de extremo sofrimento do apóstolo Paulo, afinal de contas ele está preso ali em Roma. E ele inclusive começa, né, o nosso capítulo 4 falando sobre isso: como prisioneiro no Senhor eu rogo pela maneira de vocês viverem. Ele está preso e nesse momento olhando ali ainda encarcerado para as igrejas e desejando ardentemente ver aquelas igrejas agindo, né, aquelas pessoas, porque nós sabemos as igrejas são as pessoas, que essas pessoas realmente pudessem ser reflexo da glória e da graça de Deus onde elas estavam.
A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente cosmopolita, uma grande metrópole, né? Uma grande cidade que envolvia um comércio abundante, que o mercado, né, a ágora, ela é extremamente ativo na cidade. Você tinha também a rota comercial, porque a cidade de Éfeso ligava, de certa forma, pelas estradas, né, aquilo que vai ser a Europa e a Ásia para chegar em caminho para o Oriente. Você vai ter porto na cidade de Éfeso, que era um porto extremamente pujante, um porto cheio de atividade, um porto com muitas ações ali, muito comércio sendo feito, o que trazia um bem-estar, vamos dizer assim, econômico para a cidade muito bom. E você tinha também aquilo que nós podemos chamar de turismo religioso, se é que podemos colocar assim. A cidade ela tinha a grande festa, né, o grande templo da deusa Ártemis. Algumas traduções também trazem a Diana dos Efésios, um culto extremamente ligado com tudo aquilo que envolve a relação até mesmo de sacerdotisas cultuais, um culto extremamente ligado à relação de fertilidade, ou seja, tudo aquilo que envolve toda essa proposta de algo crescente, de algo de uma cidade próspera. Também tinha as suas festas de culto ao deus Baco, né, o deus também chamado de Dionísio, que envolve toda essa ideia de festividades, de bebida, né, do vinho. Então, assim, era uma cidade que fervia, né, uma cidade que estava ali nesse trabalho constante. E nós sabemos que a passagem do apóstolo Paulo pela cidade foi uma passagem que trouxe ali alguns pontos de dificuldade, né? Quando você olha, por exemplo, para o texto de Atos, no capítulo 19, Paulo ele vai enfrentar um grande problema, até mesmo por causa exatamente dessa realidade tão religiosa da cidade e uma questão religiosa financeira, porque afinal de contas, quem vai começar a questionar e até mesmo a brigar, a tentar trazer mal para a vida de Paulo, vai ser um ferreiro. Uma pessoa ali um ourives, perdão, alguém que estava ali produzindo essas imagens, né, essas estátuas das deusas da cidade. E nós vamos lembrar, inclusive, que foi o escrivão da cidade que traz uma informação para mim sobre essa proposta de como os habitantes ali da cidade, como aqueles efésios se viam. Ele diz, gente, olha, a nossa cidade de Éfeso, né, nós fomos, como é que eu posso colocar assim, nós fomos, temos um grande privilégio de sermos a cidade que tem o templo da grande deusa Ártemis, inclusive somos os guardiães da imagem que veio do céu dessa nossa grande deusa, né? Então eles sim achavam realmente ali pessoas que tinham uma grande oportunidade, uma grande relação com as divindades, e que essa relação estava conectada exatamente com o próprio templo e tudo aquilo que acontecia. Agora, o que é bastante interessante nisso tudo é que, por mais que a gente possa dizer assim, poxa vida, mas esses cultos, né, que eram oferecidos ali, eles tinham a ver com questões de sacrifícios e eles tinham a ver, inclusive, com questões de imoralidade, né, com questões de culto com as sacerdotisas que envolviam relações sexuais, inclusive. Mas o que a gente tem que entender, e que é um ponto extremamente importante, é que Paulo está escrevendo para aquela realidade pagã, para aquela realidade de pessoas que, como o próprio texto diz, estavam desconectados da vida e de Deus, e que para eles, por causa da sua relação cultural, por causa daquilo que eles aprenderam ao longo da vida, por causa daquilo que eles entendiam como sendo a forma certa de viver, nada daquilo estava errado. Pelo contrário, é aquilo que eles entendiam que deveriam fazer de fato.
E que ao fazerem aquilo, eles estavam realmente prestando um culto, realmente fazendo aquilo que é o certo na sua conexão com a divindade, para estar ali bem e conectado com a sua vida espiritual, se nós podemos dizer dessa forma. E é nesse momento que eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, porque Paulo ele vai falar sobre essa troca de roupa, essa troca de um novo homem, como nós colocamos e falamos aqui. E isso precisa ser bem entendido porque a gente precisa entender essa relação que existia entre aquilo que aquelas pessoas viviam e viviam porque elas realmente criam naquilo que elas viviam. É por isso que quando a gente olha para o nosso texto, Paulo, por exemplo, vai começar dizendo assim, eu lhes digo e insisto que não vivam mais como os gentios. Eu acho essa expressão bastante interessante e importante da gente analisar. Porque o que Paulo está propondo para essas pessoas aqui? Eles eram gentios. Porque quem era o gentio? O gentio era aquele que não fazia parte do povo de Israel, do povo judeu. Esse era o gentio. Então, assim, o fato de que Paulo está escrevendo para uma igreja de uma cidade gentílica, formada em sua maioria, inclusive, por pessoas que eram gentias, e ele escreve agora, olha, não vivam mais como os gentios. Paulo está trazendo para essas pessoas essa reflexão extremamente importante a respeito de como eu vivo aqui, em relação a tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. E, gente, isso é bem interessante, é bem importante a gente considerar. Eu, por exemplo, nasci e cresci no litoral, né, e vivo até hoje no litoral. E é óbvio que a forma de viver, a forma de se vestir, a forma até mesmo de se expressar é bastante diferente daqui da capital, que com certeza também é muito diferente do interior, e mesmo aqui dentro da capital nós vemos tantas diferenças da forma de falar, da forma de se vestir, da forma, enfim, de viver. Mas a grande pergunta que a gente tem é exatamente como que eu faço uma análise objetiva entre aquilo que eu vivo e aquilo que eu decidi passar a viver. É óbvio que eu nunca vou deixar de ser santista, até mesmo de torcer para o Santos. Faz parte aí de como eu cresci. Mas muitas coisas ao longo dessa vida, fui morar um tempo no interior de São Paulo, depois passei 7 anos morando aqui também na capital, e muitas das coisas que eu fazia e que eu fazia desde criança, eu comecei a ver uma outra forma de se fazer e passei até mesmo a agir de outra maneira. Até mesmo algumas gírias, algumas expressões idiomáticas foram anexadas ao meu vocabulário e até algumas perdidas daquilo que eu tinha quando era adolescente e vivia ali na praia e vivendo com os meus amigos. A questão é que essas pessoas elas não iam deixar necessariamente de ser gentios, porque afinal de contas eles eram ali pessoas que nasceram na Ásia Menor, que nasceram em outros lugares e que não eram judeus de fato. Mas o ponto principal para Paulo aqui, olha só, é o fato de eles viverem na inutilidade dos seus pensamentos. E se você observar a sequência daquilo que Paulo fala, é bem pesado. Nós falamos aqui inutilidade dos pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus e perderam toda a sensibilidade. Veja só 4 aspectos que Paulo traz aqui da vida que caracteriza essas pessoas como esses gentios. E aí vale a pena então a gente refletir como é essa nossa vida, mesmo que, sei lá, eu nasci dentro de uma família cristã, cresci aprendendo sobre fazer os devocionais, cresci aprendendo sobre a importância da comunidade cristã,
da relação com os meus irmãos, do serviço missionário, do servir na igreja, de que realmente nós estamos numa comunidade onde fazemos parte um do outro, que é inclusive todo o aspecto maior desse capítulo 4, onde Paulo está nos chamando a viver em unidade dentro da igreja de Deus. Ele traz essa informação, olha, cada um de nós precisa avaliar isso. Avaliar se a nossa forma de viver está dentro desses padrões de inutilidade do pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus e que perderam a sensibilidade. Porque essa relação traz aspectos para a vida. Ele vai dizer assim, olha só, isso acontece por causa da ignorância que estão vivendo, porque eles endureceram o seu próprio coração e porque eles se entregaram à depravação e a toda espécie de impureza. Talvez aqui a gente possa parar e falar assim, poxa, não, mas eu tenho uma vida toda certinha, né? Sou um bom marido, sou um bom pai, tenho o meu trabalho onde eu sustento a partir dele a minha família, inclusive tenho ajudado outras pessoas, algumas, sei lá, ONGs ou outra realidade que cuida de pessoas. Mas a proposta aqui principal não é esse tipo de coisa, mas é principalmente essa avaliação de se há algo dentro de mim que ainda está dentro de um coração endurecido, de um coração obstinado, de que se dentro de mim ainda há esses desejos desenfreados por algumas coisas que talvez eu saiba que são erradas, ou se eu avaliar os meus desejos, eu coloco algum tipo de filtro para saber se esses desejos realmente estão condizentes com aquilo que é a vontade de Deus. Se estiverem, olha, com certeza você não precisa mudar esses desejos. Agora, se você não faz essa avaliação, talvez você vá passar a vida inteira achando que está fazendo aquilo que é o certo, mas de fato não está fazendo aquilo que é o certo. Então, eu quero convidar você nesse momento a aproveitar esse nosso tempo de reflexão para fazer essa autoanálise. Porque talvez até mesmo alguma coisa daquilo que você diga, alguma coisa que envolve a sua forma de pensar, as suas ações e reações, por mais que fale assim, mas era o jeito da minha família ser, mas é o jeito aqui da minha comunidade ser, mas é o jeito que eu fiz desde que eu era criança, talvez ela ainda não esteja, não tenha passado pelo filtro do Evangelho, que nos transforma a agir da forma como Paulo vai continuar o seu texto. A agir da forma como nós aprendemos de Cristo Jesus. E aí nós temos esse nosso norte tão especial. Então, peraí, a forma como nós devemos agir não é simplesmente, mas porque é o jeito que eu aprendi do meu pai. Ou talvez até mesmo, porque é assim que meu pastor me ensinou. Mas a forma como eu e você precisamos agir precisa estar de acordo com o que Jesus ensinou. E, gente, eu conheço pessoas, e provavelmente vocês também conhecem, e eu espero que eu e você não sejamos essas pessoas, que por causa desse coração obstinado, eu falo assim, não, mas sempre foi assim, então para mim tá bom, não preciso mudar. Olha, mudar é sempre bom. Mudar, se for para melhor, para estar mais parecido com Jesus, gente, é sempre bom. Então mude, reflita sobre a sua vida e mude, coloque Jesus como sendo esse padrão da sua vida para que você possa realmente reagir às questões do dia a dia. E é interessante a forma como Paulo, então, ele vai dar prosseguimento sobre tudo isso, porque não é de uma forma subjetiva e nem de uma, vamos assim, de uma partícula de possibilidade, né? Mas Paulo, ele vai fazer uma coisa taxativa. Olha só o que ele vai dizer ali no versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está
em Jesus. Então talvez você que está nos assistindo hoje pode até talvez repensar, bom, peraí, a comunidade onde eu estou inserido hoje é uma comunidade que me leva a ter esses ensinamentos reais sobre Jesus? Ou será que a proposta dela está mais ligada com algum eixo teológico, eixo ideológico ou alguma outra perspectiva que não está conectada necessariamente com as palavras de Jesus e com os ensinamentos que os apóstolos nos trouxeram daquilo que é a expressão do que Jesus deseja para as nossas vidas? Mas Paulo ele vai falar, olha, de fato vocês conheceram Jesus e esse é o desejo real do meu coração. Que cada um de vocês que está me ouvindo realmente conheça Jesus. E que Jesus possa ser esse norte que vai direcionar a sua vida a compreender aquilo que é a vontade de Deus, porque é nele que nós encontramos a vontade de Deus, é nele que nós encontramos a vida, é nele que nós encontramos, até mesmo o autor de Hebreus vai dizer que Jesus ele é a expressão de Deus para nós. Então a gente precisa ter isso bem objetivo. E é quando nós passamos a filtrar a nossa vida através dessa proposta de que nós temos que nos direcionar para Jesus, que nós vamos encontrar essa grande perspectiva da troca de roupa. De chegar a esse guarda-roupa espiritual, se nós podemos dizer assim, e ter uma transformação, porque é um guarda-roupa que não vai mudar, como eu falei no começo, a cor da minha camiseta, não vai mudar se eu uso camiseta polo ou camiseta regata, mas vai mudar o meu interior, vai trocar lá dentro. E ele vai dizer, olha, quanto à maneira de viver que vocês tinham antigamente, abandonem tudo. E essa proposta é o meu é da onde eu tiro essa ideia de que eu e você precisamos refletir sobre tudo na nossa vida. Não é sobre aquilo que eu quero, nossa, eu gosto mais desse tipo de realidade, então sobre isso aqui eu vou mudar, mas essas outras coisas aqui eu não quero. Eu quero continuar fazendo da forma como eu fazia antes. Não, é tudo. Quanto à maneira total de vocês viverem, vocês foram ensinados a tirar tudo isso, a despir-se. E é interessante a forma como Paulo inclusive coloca para aqueles que fizeram inclusive aí o nosso curso de grego aqui da IBNU, ou que tem caminhado aí nesses estudos teológicos. Paulo usa o tempo auristo no grego, indicando uma ação que tem que ser completa. É uma ação total, é uma ação que não tem ainda resquícios para acontecer depois, ela precisa acontecer de fato na nossa vida e nós precisamos colocar tudo isso para fora. Despir-se realmente é tirar completamente para que algo novo possa vir. E sem sombra de dúvida, Paulo vai falar sobre despir e agora ele vai falar sobre essa renovação da mente. Porque o que vai precisar agora é essa reflexão sobre todos esses aspectos. E eu acho isso interessante porque não é a troca de um pacote, sabe? Que você antes então tinha o pacote A, e aí você fala assim, tá bom, eu não quero mais o pacote A, agora eu peguei aqui, eu comprei, eu adquiri, ou eu ganhei de presente o pacote B, então eu tenho aqui, eu guardo ele aqui no meu bolso e agora ele tem. Na verdade, agora vai passar um processo dinâmico, um processo constante, um processo que há crescimento e amadurecimento de renovação da mente, de passar por esse filtro, de avaliar as coisas do passado para poder ter algo novo. E aí sim, a partir dessa renovação da mente, nos revestir de um novo homem. E é impressionante tudo isso, porque a gente não pode deixar de lembrar daquilo que nós temos em Jesus. Porque Paulo mesmo vai falar, e mais para frente nesse próprio texto ele relembra sobre isso, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Paulo vai falar em Romanos capítulo 5 que por meio de um homem entrou o pecado, agora pelo novo homem, Jesus,
nós temos a vida, nós temos a garantia da salvação, nós temos a garantia do perdão, nós temos a garantia de ter esse relacionamento íntimo, pessoal, gostoso com Deus. Nós temos, inclusive, como Paulo também fala no texto de Efésios, o acesso às bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós temos a possibilidade agora de sermos chamados de filhos de Deus. E agora nós vamos nos revestir desse novo homem. Revestir desse novo homem que é a semelhança de Jesus, onde ele é o nosso alvo. Nós vamos ser renovados e nos revestir, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Então, se aquele velho homem, ele estava entregue a toda depravação, cometendo toda espécie de impureza, esse novo homem vive em santidade que provém da verdade. E viver em santidade é exatamente experimentar essa vida de Deus na nossa vida. Deus é santo, santo e santo. Ele então é aquele que vai, através do seu Espírito em nós, nos capacitar a viver uma vida totalmente oposta a tudo aquilo que a gente tinha. Por isso que esse meu convite a essa reflexão é muito importante, porque ele não é um convite a uma reflexão para o ano de 2025. Não é uma meta de se você vai ou não iniciar o regime na segunda-feira, se você vai ou não iniciar a academia, se você vai começar a fazer caminhada na praia, se você vai fazer isso ou aquilo. A proposta é: você vai ser uma nova pessoa. Você vai ter um novo objetivo de vida, que agora é glorificar a Deus em tudo na sua vida. Você vai ter uma nova forma de pensar, não mais como aquilo antes, que era aquilo que me agradava, aquilo que me fazia bem, ou aquilo que eu queria simplesmente, mas é aquilo que agrada a Deus, aquilo que me coloca no sentido da missão de Deus nesse mundo, que é, sem sombra de dúvida, de resgatar as pessoas, de apresentar o amor de Deus em todo o nosso mundo. E a coisa vai ficar extremamente prática. E aí eu vou tomar a liberdade com vocês de ler essa parte prática na Bíblia, a mensagem. Porque eu creio que aqui a gente tem uma boa noção, uma boa direção daquilo que o apóstolo Paulo está falando, vamos dizer assim, nessa linguagem tão clara e objetiva para a gente. Então, a partir do versículo 25, ele vai dizer assim, ó: pessoal, essa nova vida traz mudanças. Aquilo que a gente falou até agora. E aí ele diz assim, ó: chega de mentiras, chega de fingimento. Olha só que forte isso. Não é só então, eu não estou mentindo, mas será que a vida que a gente vive nos nossos relacionamentos com os outros, será que a vida que a gente vive até mesmo dentro da igreja, né, dentro da reunião com a igreja, com os outros membros, não é uma vida de fingimento? Onde durante a semana chuta o pau da barraca para tudo, e aqui agora chega no domingo, fica aquela coisa toda meio etérea, né? Ele fala: chega de fingimento, a ideia é ter uma vida que seja uma vida de verdade. A nossa vida não vai ser baseada na verdade, em santidade e na verdade? Então não minta, mas também não finja alguma coisa que não é verdade. Olha só, ele vai dizer: falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. E aí, olha o que ele vai dizer: se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. E aí a ideia aqui é que, por mais que eu até mesmo possa enganar uma outra pessoa, eu menti ali, eu falei tal coisa, e o Dilean, ele acreditou. Mas para Deus você não mentiu. E você acaba enganando a você mesmo. Por quê? Porque você acaba acreditando que aquilo tá tudo certo, que não tem problema em relação àquela realidade. Tem sim. Tem, porque é uma vida baseada na mentira. E, gente, tudo isso faz parte da vida diária, do cotidiano, porque quantas e quantas vezes, até mesmo na hora da pressão, que um chefe aperta, que um professor da escola aperta, ou que alguém faz uma pergunta direta, dá aquela sensação de: como é que eu vou escapar disso? E é essa questão que é complicada, porque essa ideia da vida de mentira, de fingimento, é uma tentativa de vida de escapismo.
Isso não faz sentido. Porque nós temos a garantia da vitória em Cristo Jesus, de todo o mal e de toda a realidade que pode se levantar contra a gente. Não no sentido que a gente não vai passar por sofrimentos de tudo assim, mas que quando a gente está vivendo a verdade, nós estamos vivendo de acordo com a vida dele. E é isso que nós precisamos nos apegar. E ele continua, olha só os versículos 26 e 27. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Essa ideia aqui envolve essa proposta de que não só agora, no versículo 25, eu vou viver a verdade, porque aquilo é mentir para mim mesmo e viver um engano na minha vida, mas no meu relacionamento com o próximo. É por isso, pessoal, que o título, inclusive, eu coloquei a roupa certa para toda festa. Porque agora vai envolver o meu relacionamento com o próximo, vai viver aquilo que a gente falou. O que é a festa? É esse desejo de estar com as pessoas que a gente ama, de alegrar com aqueles que a gente ama, festejar, desejar o bem, fazer o bem. E é isso agora que o apóstolo está propondo para a gente. Que a gente vai viver essa festa, porque a gente vai viver a verdade. Quando coisas acontecerem que tirem um pouquinho desse nosso bem-estar, que mexem ou que até mesmo machuquem a nossa vida, a gente vai entender que talvez ali a raiva veio na hora, mas eu não vou me deixar dominar por ela. Eu não vou permitir que vingança entre no meu coração. Eu vou resolver aquele problema o mais rápido possível. E quando ele fala, faça isso antes de dormir, é exatamente para que você não perca tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Vá agir e acertar isso. E ele diz mais, no versículo 28, né? Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Olha que festa é essa? A festa de você poder ser grande bênção na vida de pessoas que talvez agora estejam passando por necessidade. E, gente, isso não traz realmente uma alegria para a nossa vida e para o nosso coração? Não pelo fato de que a pessoa está, mas pelo fato de que nós podemos ser esse braço de Deus. É interessante, né, quando Jesus fala, vocês me deram água, vocês me deram de comer, quando vocês me deram de vestir. E o pessoal, mas quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a esses que estavam passando por essas necessidades. E agora nós podemos ser exatamente isso. Ser esse agir amoroso de Deus na vida de pessoas. Porque nós não estamos simplesmente querendo levar vantagem. Nós não estamos trabalhando simplesmente porque eu quero pensar no meu bem-estar somente, mas eu quero pensar naquilo que pode envolver a glória de Deus, a perceber que pessoas podem também glorificar a Deus comigo por estarem recebendo da graça de Deus através da minha vida. O versículo 29, bastante conhecido por nós, diz assim, tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou até mesmo uma baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser sempre um presente para as outras pessoas. Olha só, um presente que envolve uma festa. Essa ideia de que nós estamos agora festejando com essas pessoas e que quando nós estamos junto com elas, aquilo que sai da minha boca é realmente um presente para a vida delas. E, gente, não é interessante essa realidade? Porque a nossa palavra pode realmente ser bênção, como também pode ser maldição. Com os nossos lábios nós louvamos a Deus e também maldizemos pessoas. E nós precisamos então refletir sobre isso, sobre como é essa nossa forma de viver através daquilo que a gente fala. E aqui eu quero ampliar isso, não é só aquilo que a gente fala de forma audível, mas da nossa comunicação como um todo. Da nossa comunicação audível, da nossa comunicação por escrita, por mensagem de texto, digital, até mesmo pela nossa comunicação talvez corporal.
Será que a gente pode analisar, reavaliar essas questões para que a gente possa em tudo glorificar a Deus naquilo que nós estamos fazendo? E é por isso que a festa, ela não fica só nesse ambiente pessoal, mas ela extrapola isso. Eles assim, não entristeçam Deus, nem lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Essa nossa festa, então, não é só com os nossos amigos, com as pessoas com quem nós encontramos, mas é um relacionamento íntimo e gostoso com Deus. Ele é um presente para cada um de nós. E nós precisamos então, nessa análise de deixar as coisas do passado e reavaliar para nos revestir desse novo homem, a imagem de Deus que está caminhando segundo Jesus, termos esse relacionamento com o próprio Pai. E é por isso que ele termina dizendo assim, olha, para de conversa profana, de difamação, de coisas que são nocivas. Sejam gentis e sensíveis ao próximo, perdoem-se uns aos outros, assim como Deus, em Cristo, os perdoou com perdão total e incondicional. E essa então é um propósito de vida para a gente. É a gente agora espelhar essa graça de Deus e aquilo que nós recebemos de Deus para os outros. Então nós precisamos aplicar tudo isso na nossa vida, em primeiro lugar, reconhecendo quem nós éramos e quem nós somos em Cristo Jesus. Paulo vai falar sobre nós estávamos mortos nos nossos pecados, na nossa maneira de viver. Nós éramos como essas pessoas obscurecidas, com um coração endurecido. E essa reflexão de avaliação da nossa vida, não simplesmente não aceitei Jesus e agora estou caminhando, né? Mas algo ativo, uma reflexão pessoal e ativa para que nós possamos realmente a cada dia sermos de fato mais parecidos com Jesus. Estamos trilhando esse caminho em direção àquilo que o Senhor quer para cada um de nós. É isso que eu espero de mim e de você para esse ano de 2025. Pessoas mais parecidas com Jesus, que têm deixado a vida errada para trás e seguindo, não simplesmente com aquilo que ensinam, mas com aquilo que a gente aprende de Jesus, nesse relacionamento íntimo, pessoal, diário com Ele e com o próximo. Que Deus te abençoe.